Então, agora pensar em como determinar o volume de uma pirâmide. A gente sabe calcular o volume do cubo, né? Mas a gente não sabe calcular ainda o volume da pirâmide. Será que existe alguma relação, alguma proporção entre esses volumes? Os matemáticos de plantão aí resolveram investigar se havia. Então nós temos aqui uma pirâmide que tem como base o quadrado, que é o mesmo quadrado das faces laterais desse cubo, certo? Então vamos tentar descobrir se o volume tem alguma relação. Então para isso eu vou usar água novamente. Opa, salvar a minha esfera. Então eu vou tentar descobrir quantas vezes esse volume aqui cabe dentro do cubo, para ver se existe alguma relação. Eu vou dar um chorinho só para não derrubar aqui na mesa, tá bom? Então, uma vez. Duas vezes. Aqui é por conta do meu chorinho que não deu exatamente, tá bom? 3 vezes. Então, o que a gente tem? Que a pirâmide, ela tem 1/3 do volume de um cubo de mesma base e altura, né? Essa é a relação. Então, vamos lá. Como é que seria o volume da pirâmide? Nós vimos que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do cubo de mesma base e altura. Então, a gente vai poder dizer que é 1/3 do volume do prisma, que será a área da base vezes a altura. Se a gente quiser resumir, a gente pode dizer então que é 1/3 da área da base vezes a altura. Bom, a gente viu que para chegar no volume da pirâmide, nós comparamos com o volume do cubo. E para chegar no volume do cone, com qual figura a gente pode comparar? Se a gente pensar que o ideal é comparar com uma figura de mesma base, melhor a gente usar o cilindro, né? Então eu tenho aqui um cone que tem a mesma base do cilindro, o mesmo tamanho de círculo e a mesma altura, certo? Então vamos fazer o mesmo. Vamos ver se existe alguma relação entre o volume desse cone e o volume do cilindro. Vamos para a lambança aqui de novo. Vou deixar um dedinho aí de chorinho para não fazer muita bagunça. Então coube uma vez. Coube 2 vezes. Será que vai caber a terceira, que vai passar, que não vai? O que vocês acham, hein? 3 vezes. De novo, tem um pouquinho aqui de espaço, né? Porque eu não enchi até a boca o cone. Mas, então, a gente descobre que o cone tem 1/3 do volume de um cilindro de mesma base e mesma altura. Em relação ao cone, como que a gente pode representar o volume do cone? Nós vimos que o volume do cone é 1/3 de um cilindro que tem mesmo raio na base. Então eu vou poder dizer que é 1/3 da área desse cilindro. Então, 1/3 da área da base vezes a altura. Mais uma vez, como a gente sabe que a área da base é πr ao quadrado, podemos escrever que é 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Bom, vamos lá. Agora então, chegou a vez de descobrir o volume da esfera. Agora a gente vai precisar fazer um pouco diferente, porque a esfera é mais difícil, né, da gente trabalhar. Mas, de todo modo, essa esfera, ela tem como raio o mesmo raio daqui do cilindro que a gente está trabalhando. Se a gente conseguir colocar aqui, ó, ela tem o mesmo raio, certo?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou encher e vou comparar novamente. Então, para isso, eu tenho um furo aqui na esfera, né? Porque esse é um material didático. Vou colocar ele aqui dentro. Pronto. Tenho aqui a minha esfera cheia. E eu vou comparar, então, com o volume desse cilindro. Então, eu vou despejar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Não encheu. A gente ficou só com um pedaço do cilindro cheio. Será que existe alguma relação que a gente consegue estabelecer a parte do todo? Para isso eu vou usar a régua. A gente sabia que o cilindro tinha 10 centímetros de altura, né? Aqui faltam completar mais ou menos aqui 3,3. Vocês não vão conseguir ver essa medida, porque se eu faço assim, né, obviamente o líquido ele sai, mas confia em mim. Então eu posso dizer que esse cilindro tem 2/3, que esse cilindro tem só 2/3 do seu volume total. Então eu posso dizer que o volume da esfera é de 2/3 de um cilindro que tem a mesma base, né, o mesmo raio, né, e aí também vai ter a mesma altura, certo? Por fim, o volume da esfera. Nós vimos que a esfera tem como volume 2/3 do volume do cilindro de mesmo raio. E eu vou colocar assim, do mesmo raio e altura. Porque a esfera ela não tem altura, né? Mas para a gente pensar. A questão é que a gente precisaria explicar melhor isso, né? Mas de modo geral seria assim, 2/3 do volume do cilindro. Então, π vezes r ao quadrado vezes a altura. Então, aqui eu tenho o volume do cilindro, 2/3 disso. Só que tem um detalhe que a gente precisa pensar. Qual que seria a altura da esfera? Porque a esfera não tem altura. Mas a gente consegue pensar um pouco como que seria, né? Então imagina que a gente tem a esfera aqui e ela tem o raio R. Qual que seria a altura da esfera? Seria 2 vezes o raio, certo? Porque raio mais raio a gente teria a altura da esfera. Então a gente vai substituir a altura por 2R. Então isso vai ser 2/3 de π r ao quadrado vezes 2R. Se a gente organizar, né, 2 vezes 2, 4. Então a gente tem 4/3 de πr, r ao quadrado vezes r ao cubo. E aqui estão então as generalizações em relação ao volume de todas as figuras espaciais que a gente viu no vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o volume dessas figuras e até a próxima aula.